você a um tempo de meditação na Palavra de Deus, um tempo onde vamos aprender do Senhor. Eu quero, com muita alegria, chamar sua atenção para 3 perguntas. A princípio, quem é você? Agora sim, as 3 perguntas. Você é alguém que é realizado? É alguém que está se realizando? Ou é alguém que ao longo do tempo se tornou o que deu para ser, né? Ou é daqueles que hoje batem no peito e diz: eu sou fruto de um planejamento, de um sonho, de um trabalho, enfim, sou um homem, uma mulher realizado ou realizada. Quem é você? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo de número 126. Salmos 126, apenas no versículo de número 6. Salmos de número 126, apenas no verso de número 6. Um grande abraço à dona Adélia Amorim. Deus abençoe, minha querida amiga, irmã, a quem nós temos um carinho muito grande. Um grande abraço. Salmos de número 126, apenas no verso de número 6. Enquanto você abre a Bíblia, né? Abre a sua Bíblia no meio da Bíblia, né? Salmos, você deve abrir em cima do livro de Salmos, e esse livro, o capítulo está muito próximo, acredito eu, está muito próximo de onde você abrir. Quero mandar um abraço para a pastora Elizabeth Altino, a quem tenho uma admiração muito grande, né? A quem nós chamamos de carinhosamente por Beth. Deus abençoe a nossa pastora Elizabeth Altino. Amém, querido? Salmo de número 126, apenas no verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Mais uma vez, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meu irmão, minha irmã, Deus é esse que em meio à nossa caminhada, em meio à nossa realidade, em meio aos nossos dias, Deus é esse que nos assiste. Não no sentido de apenas olhar para nós, ou não apenas no sentido de nos vigiar, mas no sentido de Deus é esse que cuida de nós. Me lembro com muita facilidade, muita segurança, de um compositor de música evangélica. O mesmo escreveu uma letra chamada Deus Cuida de Mim. No sentido de que Deus é esse que nos assiste, Deus é esse que está conosco, Deus é esse que nos socorre, Deus é esse que tem prazer na nossa alegria, porque Deus é esse que nos leva a sermos homens e mulheres pautados em um tempo de alegria. Não aqui querendo trabalhar uma teologia do triunfalismo, uma teologia que só pensa no crescer, no ter, no ganhar, mas uma teologia, sobretudo, divina. Divina. Claro, essa teologia é divina, mas chamo a sua atenção para uma teologia que vem do divino, desse Deus poderoso. E a partir daí, trabalho sim a chamada teologia da graça. Irmão, minha irmã, estamos perante um caso clássico na Bíblia, um registro o qual nos chama a atenção de um povo o qual durante 70 anos foi escravo. E quando falamos de um povo escravo, falamos de um povo que em meio à sua história não se limitou a uma geração, mas em meio a 70 anos, quantas gerações escravas foram? Talvez você pense aí, poxa, uma geração se limita a mais ou menos a 20 anos. 70 anos
no mínimo, a partir daí, 3 gerações. Porém, vale a pena lembrar daqueles que plantaram essa primeira geração. O texto fala de um povo que foi escravo. O texto fala de um povo que perdeu o direito de ter direito. O texto fala de um povo que não tinha horário, hora, como, forma, sequer de bancar a própria dignidade. Segundo alguns historiadores, o perfil de educação naquela época levava os mais novos a entenderem quem era de fato os donos da terra. E como esses mais novos deveriam ouvir, respeitar e cegamente obedecer os donos da terra. Segundo alguns historiadores, esses historiadores, o que chamava a atenção era que os avós apanhavam na frente dos filhos, dos netos, dos bisnetos, para que toda essa terceira geração, até essa terceira geração, entendesse que eles eram escravos, estavam nascendo escravos, crescendo escravos, eram escravos e não tinha sequer o direito de ter direito. Irmão, minha irmã, o que nos chama a atenção nesse texto é que em meio a essa realidade, em meio a essa verdade, em meio a essa história, em meio a esse registro, algo nos chama a atenção. Esse povo nunca perdeu a esperança de que um dia